pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um encontro do podcast Mais Mulher. Esse espaço, que ele é nosso, é para mais mulheres, onde a gente leva conhecimento para as mulheres que estão assistindo, como forma de trazer novas perspectivas e também empoderar novas mulheres. E hoje estou com uma convidada muito especial, que é a doutora Mariana Cardoso. Doutora, muito obrigada por ter aceitado o convite. Obrigada, Laís. Eu que agradeço. Eu acho sempre muito importante ter um espaço para o psiquiatra falar, porque ainda é cheio de preconceitos, né? O paciente sofre muito psicofobia. E quando a gente tem esse espaço, eu gosto de contribuir para poder desmistificar um pouco. E mulheres, hoje nós estamos com um tema muito abordado, mas ainda que traz algumas dúvidas, traz confusões, tanto para pacientes, né, tanto também para profissionais da área. E o tema de hoje vai ser transtorno borderline e bipolar. Qual que é a diferença? E doutora, eu queria, né, que você se apresentasse um pouquinho para o nosso público, né? E depois entrasse um pouquinho mais para a gente entender melhor sobre esse tema. Eu sou médica psiquiatra, eu me formei na PUC como médica e como psiquiatra eu fiz residência no HGG, o Hospital Geral de Goiânia Alberto Rassi. Me formei em 2019 e desde então atuo no SUS primeiramente e agora eu tenho minha clínica particular na Clínica Zelo, eu atendo lá. Então é um tema muito delicado porque é difícil fechar o diagnóstico do paciente quando você tem dúvida se ele pode ter um transtorno de personalidade. Os transtornos de personalidade, eles demandam tempo, né? Você precisa conhecer o paciente, às vezes conhecer familiares, para poder fechar o diagnóstico. E quando o paciente chega, às vezes, muito deprimido ou com a irritabilidade muito intensa ou muito ansioso, você não tem esse tempo, você tem que agir rápido. E às vezes surge aquela dúvida entre transtorno borderline e o transtorno bipolar. O transtorno de personalidade borderline, ele costuma dar alterações mais rápidas de humor, diferente do bipolar. O bipolar pode ter alterações rápidas? Pode. Por exemplo, no estado misto, em que o paciente oscila no mesmo dia, em poucas horas. Ele tem semelhanças com borderline, por exemplo. É um paciente mais irritado, apresenta insônia, agitação. Porém, o borderline, ele tem uma ativação, um início de sintomas após uma desregulação emocional afetiva. Como assim? É um paciente que passou por uma desilusão amorosa, uma briga com pai, mãe, irmão, alguém que é muito importante para ele e ele não consegue processar isso. Pode ter relação lá na infância, ter tido uma falta ali de uma presença materna ou paterna e ele não sabe sua identidade, não tem uma boa autoavaliação de si. E isso vai gerar na idade adulta um vazio. Então, a qualquer momento que parece que alguém abandonou ele, pode nem ter sido um abandono real, ele se desespera e começa a ter sintomas muito graves, levando até a automutilação, ideação suicida, uma série de sintomas pode acontecer. Sim. Esse, no caso, é o transtorno borderline. Isso. Né? E só para a gente entender bem, né, o que é exatamente borderline e o que é exatamente bipolar. E dentro disso, né, a gente entende que um é transtorno de humor, outro é transtorno de personalidade. Como que é o processo realmente de desencadear? Já é um processo genético, acompanha, né, ao longo de toda a trajetória, igual no caso da personalidade. Então, essas características estão sempre na infância ou vem mais na fase adulta. E em questão do bipolar, o bipolar ele também desencadeia como processo ali ansioso ou depressivo. Eu queria que entenderem um pouquinho, porque é uma dúvida assim, muito frequente que eu vejo até mesmo no processo ali, terapêutico com os meus pacientes. Isso. O termo correto é transtorno de personalidade borderline. A gente fala só borderline ou transtorno borderline para facilitar, né? Mas o correto é falar personalidade. E o bipolar é transtorno bipolar. Antigamente falava transtorno de humor bipolar ou transtorno afetivo bipolar. Só que hoje não se usam mais esses termos porque notou-se que o transtorno bipolar ele é uma doença não só do humor e do afeto, mas também da energia. O paciente ora tá com a energia aqui, ora a energia embaixo, né? O borderline
ele surge no início da idade adulta. Antes dos 18, a gente fala em traços borderline, mas não é correto fazer o diagnóstico de transtorno de personalidade borderline antes dos 18. Já o transtorno bipolar pode aparecer na infância, são casos geralmente mais graves. Depois dos 18 tende a melhorar ou não, né? Tem casos que não melhoram. E também tem casos em que o paciente na infância só apresenta episódios depressivos e aí depois você fecha o diagnóstico na idade adulta ou na adolescência de transtorno borderline. Porque bipolar. Porque o bipolar tem essa característica. Antes do diagnóstico correto, geralmente o paciente passou por vários episódios depressivos. Os estudos mostram que há um retardo aí no diagnóstico de até 15 anos. Então o paciente vem sentindo, sofrendo por 15 anos para depois fechar o diagnóstico de transtorno bipolar. Não só porque é difícil, mas porque o critério principal é que o paciente apresente um episódio de hipomania ou de mania. Aí sim eu posso fechar o diagnóstico. E em relação, né, a fatores de risco, hoje existem fatores de riscos comuns dentro desses pacientes? E como que a gente poderia evitar eles ou como que a gente conseguiria identificar? Existe sim, igual você falou, a genética, importantíssima. Se você tem um familiar de primeiro grau que tem transtorno bipolar, a chance de você ter é grande. E o borderline, você pode ter ou um familiar com transtorno de personalidade, qualquer um dos tipos, ou transtorno bipolar, ou até transtorno depressivo. Na psiquiatria, a genética é assim, você não precisa ter aquela doença específica para o seu familiar tê-la, você pode ter qualquer um dos transtornos da psiquiatria, né? Já tem a genética. E também, no borderline, a gente vê muito a falta da presença materna ou paterna na infância, é um fator de risco. Também os fatores estressores, por exemplo, o trabalho, as relações sociais, e essa parte também está em comum o transtorno bipolar, né? No bipolar, os fatores externos, não só os afetivos, né, os relacionamentos, eles são muito importantes. Então, geralmente, aquele paciente que no trabalho o chefe deu uma puxada, ele deprime, o casamento não tá legal, ele fica irritado, ansioso. Então, são os fatores estressores. E, Mariana, eu também queria entender, né, um pouquinho sobre comorbidade. Então, a gente entende comorbidade quando você tem mais de um transtorno ao mesmo tempo. É possível ter o transtorno de personalidade borderline e também ter o bipolar? Excelente pergunta. Às vezes as pessoas acham que um vai excluir o outro, mas na verdade é muito comum estar associado. E aí vem a dificuldade de explicar isso para o paciente, né? Ah, como assim? Por que eu tenho os dois? Eles são parecidos, eu estou oscilando de humor, mas as oscilações são diferentes e o jeito de lidar com elas, né? No borderline, o paciente, ele apresenta maior dificuldade de lidar com as relações, com términos de relacionamentos, e quando termina vem um desespero muito grande, que ele mostra ou com explosividade, ou se autodestruindo, não só com automutilação, pode ser, por exemplo, acabar com seu dinheiro, gastos excessivos, aí tem também as ideações suicidas, às vezes o paciente fica falando demais que quer morrer e quem está em volta fala que ele quer chamar atenção, não é isso. Na verdade, ele está sentindo uma dor que ele não sabe trabalhar e o cérebro, ele arruma uma forma de se proteger, né? Uma forma física ali, vou me machucar, vou tentar suicídio para ver se eu acabo com isso. E, Mariana, eu queria entrar num assunto polêmico, né? Vinculado ali a questões de vitimização e também de benefício vinculado ao transtorno. Você enxerga que as pessoas que têm um transtorno de personalidade borderline ou bipolar se aproveitam disso para se vitimizar ou para usar disso como estratégia? Igual, por exemplo, se você terminar comigo, eu vou cometer um suicídio. Se você terminar comigo, eu vou fazer isso, isso e isso. Você percebe isso dentro dessas características ou não é algo comum? Então, pode acontecer, mas pode acontecer em qualquer transtorno. Então, eu costumo explicar para os familiares assim. A gente vai deixar isso lá por último. Primeiro a gente vai tentar de tudo e ver o que está acontecendo com essa pessoa, acolher a pessoa, para depois, lá no final,
pensar nessa hipótese, porque senão acaba virando um julgamento. E a pessoa, ao invés de se sentir acolhida, ela não vai querer mais falar com ninguém, vai se fechar, e aí vem o risco, né? O risco real de suicídio. Então, é uma última hipótese. E como que é o processo de tratamento? Essas pessoas, elas precisam de um acompanhamento ali medicamentoso por muito tempo? Ou existe um processo da alta? Como que é o tratamento em si? O transtorno de personalidade borderline, ele tem a tendência de melhorando ao longo do tempo. A pessoa vai envelhecendo e ela vai melhorando essas queixas relacionadas à personalidade dela, essa fragilidade da personalidade. Mas em alguns momentos necessita de medicação quando há associação com comorbidades, né? Um transtorno depressivo maior, transtorno de ansiedade generalizada ou transtorno bipolar, né? Mas não, assim, não é uma regra, porque a maioria dos transtornos de personalidade borderline necessitam exclusivamente de psicoterapia, um psicólogo, né? Então, é a primeira abordagem, a gente fala tratamento de primeira linha. Já no transtorno bipolar, primeira linha é um medicamentoso associado com a psicoterapia e o tratamento é crônico. Isso aí é difícil, é uma notícia difícil de dar para o paciente, mas ele, a partir do momento que ele teve aquele diagnóstico, ele precisa do medicamento para o resto da vida. Por quê? Porque se tirar a medicação, ele vai voltar a oscilar, ele vai voltar a deprimir. E com o passar dos anos, quanto mais velho fica o paciente, maior o tempo, as chances de entrar no episódio depressivo. Ele tem mais depressão do que hipomania e mania. Então ele perde muito qualidade de vida, perde cognição, memória, concentração, atenção. O que eu percebo também dentro da minha experiência é alguns pacientes que interrompem o uso da medicação sem o auxílio psiquiátrico. Então eles estão bem, vou parar, né? E depois acabam ali tentando retomar. Então eu queria, né, entender com você quais são os prejuízos de você parar a medicação sem acompanhamento psiquiátrico. Você tá bem porque você tá tomando a medicação, mas é difícil, né, a pessoa entender isso. E em alguns casos, por exemplo, de hipomania no transtorno bipolar, quando a pessoa para a medicação, ela não observa os prejuízos. Geralmente é quem está ao seu redor. Familiares mais próximos, né? O esposo ali, a mulher, porque percebe que a pessoa está impulsiva, irritada, quer fazer tudo ao mesmo tempo, não dorme, tá acabando com o dinheiro da família. Mas ela está se sentindo bem, empoderada, tá tudo bem, tô com pensamentos positivos, tudo vai dar certo. Então, quando o paciente está em uso do remédio, é fácil explicar isso para ele. Por isso, eu sempre faço psicoeducação durante as consultas. Eu vou explicar como ele está e como ele pode ficar sem remédio. Porque depois que para, aí é mais difícil para retornar. E o pior episódio que tem é o depressivo. Porque geralmente paralisa o paciente, né? Ele não consegue nem trabalhar, ou quando vai trabalhar vai se arrastando, não consegue se concentrar, memória é ruim, ele está lento, todo mundo percebe, na hora que ele vai conversar parece que falta ali a memória. Aí, nesses quadros é mais fácil ele voltar para tratar. E em relação, né, bem no iniciozinho da nossa conversa, você estava falando sobre psicofobia, né? Então eu queria entender um pouquinho e até mesmo trazer para o público, né, o que seria psicofobia? A psicofobia se tornou uma lei porque estavam se percebendo que os pacientes estavam sofrendo muito preconceito e até ocorreram muitos casos na mídia, assim, de surtos psicóticos que tiveram desfechos muito trágicos, né, matando uma família toda, por exemplo, após um surto psicótico. E o que levava esses pacientes a estarem graves há tanto tempo e não buscar ajuda, né? É muito preconceito, porque você vai falar que está indo ao psiquiatra, ao psicólogo também, mas eu acho que o psicólogo agora ele tá ganhando mais oportunidades do que o psiquiatra. O psiquiatra ainda é difícil, né? A pessoa fala, é médico de doido, vou tomar remédio tarja preta, vou tomar remédio para sempre, vou ficar viciado. Então agora, quando há um crime desse, né, você desvaloriza um paciente ou você tem um preconceito com ele, você pode ser penalizado por lei. Sim, muito interessante, né? Até mesmo para trazer para o nosso público, né? Se caso vocês estiverem sofrendo ou já sofreu por isso, né? Busca ali realmente um suporte. Então é uma lei e ela serve ali realmente para nos proteger.
E Mariana, eu gosto sempre, né, de orientar aonde de fazer essa perguntinha, né? Então eu quero trazer, né, esse aspecto dessa conscientização. Então hoje nós estamos no mês de setembro, que é o mês de conscientização do Setembro Amarelo, vinculado ali ao suicídio. A gente também tem um janeiro branco para a saúde mental. Então quanto mais a gente levar acesso a informações para a população, acredito que com o tempo, né, a gente consegue até mesmo diminuir essa psicofobia ali e também, né, o processo do pessoal buscar mais ajuda. Então, busque ajuda, busque profissionais, né? Entre nas redes sociais, então direto a gente posta algumas dicas, né? Isso já contribui bastante. E eu queria, né, então te fazer uma pergunta. Quando eu atendo alguns pacientes, ainda mais alguns que estão em processo medicamentoso, né, eles vêm ali com diversas dúvidas, com muita resistência, né, imagina. da medicação, né, e eu tento explicar de forma superficial, porque psicólogo acaba ali que a gente tem algumas matérias sobre psicofármacos, mas não é tão aprofundado, então o psiquiatra ele consegue ali abranger mais essas dúvidas, né. E eu queria, né, que você apresentasse para o pessoal como que funciona realmente esse processo medicamentoso no cérebro desse paciente, justamente para a gente conseguir trazer uma clareza e até mesmo um conforto para eles começarem a entender como que essa medicação ela realmente funciona. Eu gosto de falar assim para o paciente, o cérebro ele é um órgão e a gente vai tratar o órgão, não é a mente, temos que parar de falar que é a mente. O cérebro adoece. Se ele adoece e tem um medicamento que funciona ali para tratá-lo, então faz total sentido pensar ali que é uma doença, né? E como que o medicamento ele vai abordar essa questão? O cérebro está inflamado e todo desregulado quimicamente. E aí cada medicamento vai agir num neurotransmissor. E não só neurotransmissor, hoje a gente fala também em cascata bioquímica. Então mexe em neurotransmissor, então sódio, potássio, cálcio. É algo bem complexo. Por isso que para cada patologia tem um remédio, para cada queixa do paciente tem uma medicação diferente. Não é só chegar e falar, tô com depressão, é esse citalopram, né? Muita gente acha assim. O transtorno bipolar é lítio. É muito mais complexo que isso. Por exemplo, chega um paciente com um transtorno bipolar, mas ele não está deprimido, né? Nem em hipomania daquela eufórica feliz. Ele está muito irritado e muito ansioso. Eu vou optar mais por um ácido valproico do que por um lítio. Ele vai ter uma resposta muito mais satisfatória. Ou um paciente que chega com a queixa de sono. Eu não durmo de jeito nenhum, estou viciada em vários medicamentos para dormir, medicamentos que fazem mal para o meu cérebro. Então eu vou usar uma quetiapina que vai tratar humor, ansiedade e insônia. Então é assim que a gente escolhe o psicofármaco adequado para cada paciente. Sim. E pessoal, vocês estão ouvindo, né, essa história de ficar pegando receita de terceiros, né? Não funciona, porque para cada pessoa ela vai ser um tratamento individualizado. E remédio psiquiátrico ele precisa ser acompanhado com um psiquiatra especializado. Então busca a ajuda de um psiquiatra para vocês conseguirem ali direcionar de forma mais adequada e o resultado é bem mais satisfatório, né? Porque realmente vai ali nessa questão vinculada a essa individualidade. E não é perigoso, como as pessoas acham, né? A gente pede exames, acompanha, aí a pessoa vai lá numa farmácia clandestina, que é muito comum em Goiânia, pega a medicação e toma sem nenhum auxílio. Isso é perigosíssimo. As pessoas não fazem ideia. Tem medicação que pode te levar para UTI se você usar uma dose inadequada. Aí às vezes cria até o preconceito, por exemplo, com o lítio, que teve um preconceito por décadas. Mas o que acontecia? Eram doses inadequadas, porque não existia a dosagem do lítio. Então hoje você passa um remédio, você acompanha a dosagem, acompanha com outros parâmetros clínicos, né? Então tem um porquê de buscar o médico psiquiatra. E essas informações tragas, né, elas são essenciais realmente para psicoeducar. Então quanto mais a gente conhece, mais a gente entende, a gente vai ali tendo essas análises críticas, né? Então eu duvido muito que depois desse podcast vocês vão procurar alguma farmácia clandestina. Espero que não.
E Mariana, então eu queria, né, também te perguntar um pouquinho, agora tô mudando aqui um pouquinho do assunto, né? Esse programa ele foi feito para mulheres, né, para mais mulheres, e tem mulheres ali nos assistindo e buscando realmente, né, um processo ali de empoderamento, de acolhimento, né? E eu queria, né, que você contasse um pouquinho da sua história, né? Então, você passou por a faculdade de medicina, que é algo complexo, difícil, né? São 6 anos. A residência também tem um processo ali complexo. Então eu queria um pouquinho da sua história. Quem é a Mariana? Agora você me pegou desprevenida. Eu acho que o mais interessante é lá no começo. Porque já ouvi de alguns familiares assim, nossa, como que essa roceirinha virou uma médica? Porque realmente eu vim de uma história assim, morava na roça, não tinha dinheiro e eu consegui estudar em escolas particulares através de bolsas. Então, aí começou a ansiedade, porque desde pequenininha ou eu passava na bolsa ou eu não estudava naquele colégio. E meus pais eram muito rígidos com estudos, assim. Isso foi muito importante para mim, claro, mas não deixa, né, aquela sequela da ansiedade. E aí fui para as tentativas de vestibular. E demorei muito para passar, porque eu só queria passar na federal, só servia federal, por causa da história dos meus pais, né? E não conseguia, comecei a ter ataques de pânico antes do vestibular, foi terrível. E aí no momento que eu falei assim, eu não tô nem aí mais, se eu passar eu passei, senão eu vou mudar de área. Eu fui e passei. Então eu acho que essa é uma mensagem, quando você relaxa, você até consegue se sair melhor no que você deseja, né? A tensão, a ansiedade faz muito mal pro ser humano, né? E como é que foi esse processo da residência? Foi difícil? Te gerou mais ansiedade? Quer saber a verdade mesmo? A residência, ela é terrível. Pra quem não é médico, assim, não imagina. São 60 horas semanais, assim, tá escrito no currículo, mas é muito mais do que isso. E a todo momento você é buscado, assim, para dar plantão noturno, de madrugada, você tem que estar pronto. No outro dia, sua aula tem que estar pronta. Tem os ambulatórios. A cada rodízio você muda de hospital, de cidade, de estado. Então, para quem veio lá do interior, né, é bem difícil. Ainda bem que tinha muita gente assim e a gente é bem acolhido. Mas a residência é um processo bem traumático, viu? Tem que gostar bastante. E eu gostei muito da psiquiatria, acho que por isso que foi. Se a gente pudesse, né, inspirar outras mulheres, o que você gostaria de falar para elas, mulheres que estão ali passando pela mesma situação, tentando ingressar em uma faculdade ou numa carreira, né, uma especialização, né? O que você direcionaria para elas? Seguir como eu segui, sem desistir, né? Porque tentei por muitos anos para passar no vestibular, passei e compensou, né? Na época eu pensava, nossa, já tá tarde, e depois? O que será da minha vida, assim, né? Eu vou formar tão tarde. Mas não, eu me dediquei, formei, aí quando eu estava na área que eu gostava, aí eu desabrochei e consegui passar na frente daquelas pessoas que antes estavam na minha frente. Então, seguir o que a gente gosta, lá na frente vai valer muito a pena. Se você desistir, só vai retardar, porque você vai ficar infeliz, né? E vai ter que voltar, dar um passo atrás novamente. Então é melhor enfrentar a dificuldade na hora que ela aparecer. E você falou sobre o tempo, né? E hoje cada pessoa tem seu próprio tempo, né? Então a realidade do outro é uma realidade que não é a minha. Isso. Então quando a gente foca em si mesmo, né? Nos nossos objetivos, acaba ali que a gente traz até mesmo um aspecto, né? Voltado a impulsionamento, estratégias. Então você funciona muito melhor quando você foca em si mesmo. E não nos outros. Isso. E pro nosso público, né? Que está nos assistindo, como que eles vão entrar em contato com vocês, se por acaso algum deles quiser ali uma consulta psiquiátrica? Então, tem o meu Instagram, Mariana Cardoso Psiquiatra. Lá tem todos os links, até do meu site. Ou então entra direto no meu site, que é o contrário, Psiquiatra Mariana Cardoso. Lá já tem um link que você clica e cai no WhatsApp da minha secretária. E como saber a hora de te procurar? Boa pergunta.
pergunta, porque as pessoas acham que tem que ser no limite, né? Mas na verdade é o contrário. Se você chegar num momento em que você está no fundo do poço, exausto, né? Sem forças mais, o psiquiatra vai ter que usar mais medicação, vai ter que agir rápido, mobilizar a sua família para ir lá. Então é totalmente diferente de um tratamento de uma pessoa que chega relatando: há poucas semanas eu comecei a sentir tristeza, desânimo. A abordagem ela vai ser diferente. Então não precisa esperar chegar à gravidade da doença. Quando ela já está de moderada a grave, seja depressão, ansiedade, transtorno bipolar, etc., já há indicação de tratamento, né, medicamentoso. Quando é leve, com psicoterapia. Então ficou na dúvida, vai no psicólogo ou no psiquiatra para tirar essa dúvida. É melhor do que você ficar arrastando sintomas e a cada mês piorando, né, que vão acrescentando, vários sintomas vão aparecendo. E Mariana, foi muito bom hoje. Confesso ali que hoje eu adquiri novos conhecimentos, então foi maravilhoso. Eu quero agradecer a sua presença e obrigada, realmente por ter aceitado esse convite, por estar falando para diversas mulheres. É um tema importante, e a gente precisa dar voz realmente, para psiquiatras, para psicólogos, para profissionais da área da saúde, e a saúde mental, ela está envolvida em diversas questões, até mesmo em prejuízos físicos, então quanto mais falado, mais direcionado, as pessoas com esse autoconhecimento, elas vão conseguir buscar mais. Então, muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, Laís, adorei falar com você. Eu gosto muito de abordar esses temas, porque realmente tem pessoas que têm dúvidas, E quanto mais você esclarece, mais gente você ajuda, Então, parabéns por abrir esse espaço e continue assim, dando mais oportunidade para as pessoas. E muito obrigada pelo convite e por estar aqui falando sobre saúde mental. E doutora, referente aos transtornos borderline, bipolar, você percebe que acomete mais homens ou mulheres? Acomete os dois sexos, Às vezes tem aquele preconceito do homem não ser acometido. Não, eu atendo muitos pacientes, homens, que têm transtorno bipolar ou transtorno borderline. Então não é porque é homem que não tem que buscar tratamento, não. Sim. E tem essa cultura, masculina de ser muito resistente, E como que a gente poderia fazer com essa cultura? Eu falo para as minhas pacientes que vão lá falar do esposo, do namorado, eu falo: vai plantando a sementinha todo dia, que uma hora você convence e dá certo, depois eles vêm à consulta. Então fala, mostra uma matéria, mostra o Instagram de um profissional legal, que aí ele começa a ver e falar: olha, parece comigo, eu me identifico, melhor buscar ajuda. Ou então quando a pessoa tem queixas quanto à memória ou sono, é bem mais fácil. Aí você pode abordar diretamente, falar: olha, tem médico que trata a memória, que trata o sono, é o psiquiatra, vai lá. E a gente estava falando, sobre as medicações, Então hoje a gente percebe uma onda muito grande, de exagero de algumas medicações, Então hoje é muito falado, muito divulgado sobre Zolpidem, Rivotril, Como que você enxerga isso? Você considera que realmente há uma onda exagerada? Por incrível que pareça, eu quase não passo essas medicações. E o que a gente conversa nos bastidores ali entre os psiquiatras é que ultimamente não são os psiquiatras que passam esses remédios. Os pacientes vêm já dependentes de Zolpidem após cirurgias plásticas, ou então após consulta com cardiologista e ginecologista, em que hoje, os médicos abordam esses termos: como que está a sua saúde mental, sua ansiedade, seu sono. Mas passar essa medicação para dormir não é a saída, porque são medicamentos tarja preta, agora o Zolpidem, se tornou tarja preta, precisa de receita azul. Isso tem um porquê. Foi constatado que causa dependência química. Após 3 meses de uso diário de Rivotril, pode ser uma pequena dose, você já está dependente de Rivotril. Já vamos ter que fazer um desmame, às vezes entrar com a medicação para fazer o desmame, porque é bem difícil. E o Zolpidem, eu acho ele mais problemático, porque ele causa alucinações noturnas, sonambulismo. Então já tive caso de um paciente, por exemplo, que estava ganhando muito peso
e a gente não descobriu o que estava acontecendo. Até que a esposa descobriu que à noite ele comia comidas gordurosas e não lembrava no outro dia. Um caso também de uma pessoa, não era minha paciente, mas me contou que raspou a sobrancelha de madrugada, sem perceber, no outro dia acordou e ficou em choque. Olha só, você vai usar um remédio para te causar isso? Para você sair de você mesmo? Precisa mesmo de um remédio desse? Acho que não, né? A resposta não está aí. Você tem que tratar o transtorno psiquiátrico de base e aí seu sono melhora consequentemente. Sim. E eu tive um caso, né, já só abrindo um parênteses, de um paciente que ele tomou a medicação para dormir, né, teve ali episódios de alucinações e acabou ali fazendo uma tentativa de suicídio, né? Então foi algo assim muito grave. E a gente ali, depois disso que a gente descobriu que ele estava tomando o Rivotril ali com uma frequência muito alta. Então são questões ali que a gente acaba, né, normalizando e tendo prejuízos significativos, tanto para questões físicas, né, do meu corpo físico, e também questões psicológicas, e acaba ali influenciando todo o meio. Então, mais uma vez, né, se caso precisar de ajuda com remédio psiquiátrico, busca um psiquiatra e precisa ser psiquiatra, né? Então o médico ele vai estar ali te orientando, ele vai ali ver todo o seu caso de forma individualizada e assim ele vai conseguir te atender da melhor forma. Então, e mesmo porque, né, a gente vai trazer aquele processo, né, de limitar alguns acessos de informações, né? Então hoje tem uma probabilidade, né, muito grande de mídias, né, sociais, TikTok, Instagram, divulgar essas medicações como formas de meme, e acaba ali a gente normalizando, naturalizando. Então isso não é algo de ser naturalizado, né? Então vamos limitar esse acesso e entender que só porque está nas redes sociais, na mídia, só porque fulano usa, ciclano usa, não é algo para mim. Né? Então, nisso, se eu precisar, vou buscar a ajuda de um psiquiatra e assim eu vou descobrir o que é melhor para mim. E o que é melhor para mim não é melhor para o outro, e o que é melhor para o outro não é melhor para mim. Muito bem. Encerramos por aqui, então eu quero agradecer novamente a doutora Mariana por estar aqui no nosso podcast, né? Esse podcast dedicado para mulheres. E estamos com mais um tema super relevante. Espero que vocês tenham gostado. Espero ali que gere insights e inspirações. E peço para vocês seguirem e curtirem o canal. E na próxima semana a gente vai ter mais um encontro com a Mais Mulher também. Muito obrigada!